Fala galera, Felipe Regato no contato, Betting Expert. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica simples, extremamente simples, mas muito poderosa e que pode fazer o seu resultado nas apostas esportivas triplicar, aumentar 3 vezes o lucro que você está tendo usando essa técnica simples. E além disso eu vou te dar 2 dicas de aposta para Libertadores. Então fica comigo e bora! Fala pessoal, Felipe Regato no contato, vamos lá então, quero te apresentar no vídeo de hoje uma técnica aí que aumentou muito os meus resultados e que eu acredito que pode fazer aí uma grande diferença para você também, tá certo? Uma técnica extremamente simples que eu vou te apresentar e que se você começar a colocar em prática, e você pode começar a colocar em prática já a partir de hoje, eu acredito que os seus resultados eles vão aumentar muito, beleza? Então, pessoal, eu tinha uma média de acertos aí que girava em torno, a cada 50 apostas que eu fazia, eu acertava em torno de 30 apostas. A minha média era em torno de 30. Às vezes dava 31, 32, 29, 28, enfim. Se a gente pegasse a média ali dos meus resultados, a cada 50 apostas que eu fazia, eu tinha essa taxa de acerto de 30 apostas, tá? E quando eu comecei a utilizar essa técnica, o meu resultado ele aumentou numa média de 12%, ou seja, eu passei a acertar, em vez de 30, eu passei a acertar 35, 36 apostas. E isso traz uma diferença de resultado muito grande, tá? Uma diferença de resultado muito grande. E eu vou te dar um exemplo aqui prático, a gente raciocina um pouquinho junto, eu estou com a minha colinha aqui embaixo. Por exemplo, se você tem uma stake de R$100, que eu acredito que muitos de vocês aqui possam ter uma stake de R$100, a gente não está falando de nada absurdo, não está falando de um número surreal, tá? Vamos trabalhar, a cotação média que eu trabalho, ela gira em torno de 1,75, beleza? E vamos dizer que você trabalha numa cotação média parecida com a minha, de 1,75, que é uma cotação boa, e que você tenha também essa taxa de acerto que eu tenho, em torno de 30%, de 30 apostas a cada 50 apostas, tá? Então 30 vezes 75, que é o que você ganha aí em cada aposta que você tem o green, 100 vezes 1,75 dá R$75 de lucro, vezes 30 apostas, isso aí vai te dar 2.250, beleza? E claro, as outras 20 você perdeu e então você teve aí R$2.000 de hedge, então você teve 2.250 de green e 2.000 de hedge, beleza? Quanto que sobrou no final do mês? Quanto que isso te deu de lucro? R$250. Quando eu comecei a utilizar essa técnica, a minha taxa de acerto aumentou 12%, então eu comecei a acertar 36, mais ou menos, de cada 50 apostas e errei 14 dessas 50 apostas. Então, R$75, que é o que eu ganho por cada aposta em média, vezes 36 me dá um ganho de R$2.700. E 14 vezes 100, que é o que eu perco, 1.400, diminuindo, 2.700 menos os 1.400, eu tenho aí 1.300 de lucro. Ou seja, eu passei de R$250 de lucro para 1.300, um aumento aí de R$1.050. Isso utilizando uma stake de R$100, ok? Então vejam a diferença que esses 12% a mais ele produz no final do mês. E eu vou contar para vocês como que eu costumava analisar bem antes os meus jogos e que me faziam ter essa taxa de 30%. O que eu fazia? Eu pegava um jogo que eu queria apostar, eu fazia as minhas análises, entrava em alguns sites de estatística e de cabeça eu via alguns dados, como é que estava o retrospecto daquela equipe, como é que ela era jogando em casa, como que eram os resultados dela, fazia muito gol, tomava muito gol, enfim, aquela análise pré-jogo que a gente faz naturalmente. E eu fazia isso de cabeça, olhando os dados e gravando tudo na minha cabeça. E a partir dos dados que eu juntava mentalmente, sem anotar nada, eu partia para uma aposta e eu muitas vezes acabava indo naquele achismo, porque eu não consolidava aqueles dados, ficavam ali muito frios na minha cabeça, analisava vários dados do time da casa, do time adversário e montava uma aposta que eu achava interessante e a partir dali, muitas vezes até num certo achismo, eu pegava e fazia a minha aposta. E o que isso me trazia como consequência?
me trazia resultados medianos, né? Me trazia aquele resultado de R$250 em média de lucro no final do mês, fazendo 50 apostas, né? Muitas vezes eu até mesmo ficava no 0 a 0, trocava dinheiro com o mercado. E quando eu parava para analisar algumas apostas que eu perdia, depois eu sempre faço isso, eu recomendo que você também faça. A cada semana ali mais ou menos eu paro e analiso todas as apostas que eu fiz, vejo as apostas que realmente, na minha opinião, estava certa a análise e não bateu porque é do futebol. Mas algumas apostas e várias apostas nessa época em que eu só analisava mentalmente, eu via que, cara, eu não era para ter feito essa aposta. Porra, por que eu fui nesse mercado? Era óbvio que essa aposta não era uma boa aposta, tá certo? Então eu comecei a identificar isso. Muitas apostas que eu fazia, depois quando eu parava para analisar mais a fundo, de uma maneira mais racional, eu via que eu não deveria ter feito, tá certo? E aí eu comecei a ler um livro, já faz tempo isso, inclusive eu recomendei ele num vídeo que eu gravei agora há pouco, que é Axiomas de Zurique. E por coincidência, né, até foi o que me fez gravar esse vídeo, ele tem um axioma que é lá no final do livro, que ele fala sobre o axioma da intuição, tá? E aí logo abaixo ele coloca o seguinte, e olha como a gente pode aplicar isso nas apostas esportivas. Ele fala que só se deve confiar num palpite que possa ser explicado, tá? Só se deve confiar num palpite que possa ser explicado. Palpite a gente pode entender como aposta esportiva, é a mesma coisa, mercado especulativo. E aí eu parei para pensar, eu falei, cara, tem total razão. O que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a escrever. E é por isso que eu chamei esse vídeo aqui de O Poder das 5 Linhas nas Apostas Esportivas. Então o que eu comecei a fazer a partir desse momento e que aumentou o meu resultado absurdamente? Triplicou os meus ganhos em média aí em cada mês. Eu comecei a analisar as apostas da maneira que eu já vinha analisando mentalmente. Eu analisava, via os dados, time da casa, time de fora, gols, etc., escalação e por aí vai. E eu chegava numa conclusão na minha cabeça. Handicap asiático -1 para essa equipe. Mas aí, antes de fazer esse handicap asiático -1, eu parava e começava a justificar essa aposta por escrito. Escrever. Eu tinha que escrever pelo menos 5, 6, 7 linhas justificando essa minha aposta, por exemplo, no handicap asiático -1. A equipe tal, ela vem de uma sequência muito grande de vitórias jogando em casa, a margem de vitória dela costuma ser de 2, 3 gols, a equipe visitante não atua bem jogando fora de casa, perde por 2, 3 gols de diferença com bastante frequência, a equipe da casa vai jogar sem nenhum desfalque e tudo isso eu ia escrevendo. Já a equipe visitante tem desfalques importantes, escrevia, né, os principais aspectos da minha análise pré-jogo. E aí eu lia aquilo ali novamente e via, cara, justifica eu fazer esse handicap asiático -1 na cotação tal, entendeu? Então o poder das 5 linhas é esse, é você fazer a sua análise de uma maneira subjetiva, analisar os dados mentalmente ali, mas escrever, cara, porque quando você começa a escrever, você começa a trazer pro racional. E você vai ver que muitas apostas que antigamente você iria fazer, quando você começa a escrever, você vê que de fato aquela aposta ela não se justifica, você não se sente tão confiante assim quando você começa a colocar aquelas justificativas no papel. Então eu adotei esse axioma para mim, o da intuição, né? Que a gente só deve confiar num palpite, numa aposta que a gente possa justificar. Então a minha dica para você agora é, quando você analisar jogos, quando você for analisar jogos, justifique essa aposta que você quer fazer. Justifica. Escreve pelo menos 5 linhas, 6 linhas, justificando o porquê que você vai fazer aquela aposta. Cara, isso vai aumentar demais os teus resultados. Confia em mim. Testa essa técnica aí por uma semana, por 10 dias, por 15 dias e comenta aqui para mim se deu ou não deu resultado. Beleza? Então, se esse vídeo foi bacana, já se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou desse vídeo. Se você quiser fazer parte aí do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui. Se você quiser conhecer o nosso grupo VIP, que está tendo resultados aí estrondosos, entre em contato comigo, eu te apresento o nosso grupo VIP, tá certo? E vamos lá, vamos aí para a nossa dica de aposta que eu prometi. São 2 jogos aí da Libertadores, estou olhando para baixo aqui para colocar os jogos aí que eu vou recomendar para você. O primeiro jogo é nessa quarta-feira entre Emelec e Flamengo. A minha dica de aposta para esse jogo aí é um mais 2.0 gols, mercado asiático de gols,
Tá pagando aí na 188bet 2.06, cara, é um animal de uma odd para mim, porque, cara, o time do Flamengo é muito ofensivo, então eu acredito que o Flamengo tem totais condições de fazer gol no Emelec jogando fora de casa, e o Emelec sabe que tem que buscar essa vitória em casa, porque se deixar para decidir aí no Maracanã, vai levar fumo, né? Então eu acredito muito que pode ser um jogo de gols, o mercado está encarando o jogo como um jogo under, e eu acredito que tem chance sim de bater mais de 2 gols nessa partida. E se baterem apenas 2, devolve a nossa aposta. E pô, para ganhar o dobro aí da stake, eu acho que vale a pena essa entrada aí no jogo do Flamengo, mais 2.0 gols. E a outra entrada que eu quero recomendar para você é no jogo do Furacão e Boca Juniors. A minha dica de aposta para esse jogo aí é Atlético Paranaense Handicap Asiático 0 no primeiro tempo, né? Empate anula, depende da casa que você usa. No primeiro tempo está pagando aí em torno de 1.67, 1.68, depende da casa de aposta. Eu acredito que o Furacão tem totais condições de já abrir o marcador aí no primeiro tempo contra o Boca. O Atlético é muito forte jogando em casa, o Boca não vai vir se atirando para cima porque sabe que o Atlético tem um ataque muito forte e se atirar para cima vai tomar chumbo como já tomou na primeira fase. Beleza, galera? Então as dicas de aposta foram dadas. Começa a justificar suas apostas e você vai ver o seu resultado aumentar demais. Galera, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta o que você achou das dicas, comenta o que você achou dessa técnica das 5 linhas. Vamos para cima, tamo junto e até o próximo vídeo.